Buenos dias, bem, sétimo ano. Na aula de hoje nós vamos aprender a conjugar alguns verbos irregulares no presente do indicativo. Lembrando que essa é a segunda aula de verbos irregulares. Na semana passada nós vimos alguns verbos irregulares que trocam uma vogal na raiz por um ditongo. Tá? Hoje nós vamos ver verbos com dupla irregularidade, com duas irregularidades diferentes, certo? Então vamos ver quais são. Só lembrando que na apostila de vocês esses verbos eles estão com algumas partes incompletas. Vocês vão completar de acordo com o que a gente vê aqui agora, certo? Então esses verbos aqui, ó, hacer, poner, valer, salir, satisfazer, eles são irregulares só na primeira pessoa, tá certo? Só com yo, tá? Quando eles forem conjugados com yo na primeira pessoa do singular, no presente do indicativo, eles sofrem uma irregularidadezinha na raiz. Com as outras pessoas, eles seguem normais, tá? Não sofrem nenhuma alteração na raiz, eles seguem regulares. O que acontece na primeira pessoa do singular com esses verbos? Eu vou tirar o er e o ir desses verbos aqui, ó, e vou colocar o go no final, tá? É basicamente isso. Então, a ser na primeira pessoa fica hago, yo hago, significa eu faço. Yo hago mis deberes de casa, eu faço minhas tarefas de casa. Agora o verbo poner, que é o verbo pôr ou colocar, fica pongo. Então, yo pongo los libros en la mesa, eu coloco os livros na mesa. O verbo valer fica valgo, yo valgo. Salir fica salgo, eu salgo de la escuela às 11h25, eu saio da escola às 11h25. Satisfazer é satisfago, tá? Então vocês já podem completar na tabela da apostila de vocês, certo? Com as outras pessoas, como vocês podem ver aqui, eles seguem normais, não vai sofrer nenhuma alteração. Então só repetindo, hacer yo hago, poner yo pongo, valer yo valgo, salir yo salgo e satisfazer yo satisfago, certo? Agora, esses outros verbos agora, que vem na sequência, eles têm dupla irregularidade, certo? Dupla irregularidade. Irregularidade na primeira pessoa e a outra irregularidade nas outras pessoas. Na primeira pessoa, eles ficam de uma forma, nas outras eles ficam de outra forma, tá certo? Então vamos lá. Decir é o verbo dizer, oír é o verbo ouvir, tener é o verbo ter e venir é o verbo vir. Tá? Como é que fica o verbo decir na primeira pessoa? Yo digo la verdad para ti, eu digo a verdade para você. Oír, que é o verbo ouvir, fica oigo, yo oigo una canción en español, eu ouço uma canção em espanhol. O verbo tener, que é o verbo ter, fica tengo, yo tengo muchos amigos, eu tenho muitos amigos. O verbo venir, que é vir, fica yo vengo de la escuela, certo? Agora, nas outras pessoas, segue outra irregularidade. O verbo decir, por exemplo, com tu e com ele, usted, e com ellos, ustedes, você troca o e da raiz pelo i. Tá? Só isso. Então, decir, com tu fica dices, tu dices, ele, usted, dice. Agora, para nós outros e vosotros, é importante vocês prestarem atenção. Na primeira e na segunda pessoa do plural, você não vai alterar nada no verbo. Ele fica regular, normal. Então, nós outros decimos, vosotros decís, ellas, ustedes, dicem. Aí você troca de novo o e pelo i, certo? O verbo oír, que é o verbo ouvir, olha só como é que fica ele na segunda pessoa do singular e na terceira pessoa do singular e do plural. Você troca o i pelo y, só isso, tá? Então, yo oigo, tu oyes, ele, usted oye, nosotros oímos, fica normal, vosotros oís, fica normal também a raiz, ellos, ellas e ustedes oyen. Aí você volta a trocar o i pelo y, certo? O verbo tener, agora o verbo tener é o seguinte, yo fica tengo, agora com as outras pessoas a irregularidade é vocálica, você troca o e pelo ie, pelo ditongo ie. Então, yo tengo, tu tienes, ella, usted tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellas, ustedes tienen. Lembrando que com nosotros e vosotros nenhum desses verbos sofre alteração, tá? Ficam normais. Agora o verbo venir, yo vengo, com as outras pessoas a irregularidade é vocálica também. Eu troco o e pelo ditongo ie. Então, tu vienes, ella, usted viene, nosotros venimos, normal, vosotros venís, também normal, ellos, ellas, ustedes vienen. Então tá aí a tabela completa, agora é só completar na apostila de vocês e resolver os exercícios, tá certo?
Até a próxima, então.